Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Contabilidade Avançada. E hoje nós vamos continuar falando sobre consolidação das demonstrações contábeis. Na aula de hoje, nós vamos estudar dois exemplos de consolidação das demonstrações contábeis relacionados com vendas. Antes de iniciarmos, eu deixo aqui o questionamento. Você já se inscreveu no nosso canal? Você já assistiu nossos vídeos anteriores? No nosso vídeo anterior, a gente deixou uma atividade para casa. É interessante que você assista o vídeo e tente resolvê-la para verificar se realmente absorveu o conteúdo, beleza? Então, vamos em frente. O nosso exemplo de número 4 da aula de hoje, pessoal, traz a seguinte situação. A Companhia Nordeste possui 100% do capital da Companhia Piauí. Durante o exercício financeiro, a Companhia Nordeste vendeu a preço de custo mercadorias a prazo no valor de R$ 120 para a Companhia Piauí. Pessoal, aqui eu peço atenção para o seguinte. Primeiro ponto, a venda está sendo realizada a prazo. Segundo ponto, é que a venda foi a preço de custo. Ou seja, não há que se falar em lucro nessa operação aqui não, beleza? Dando uma olhada aqui no nosso balanço patrimonial e também na nossa demonstração do resultado do exercício ali embaixo, é interessante a gente saber o seguinte. Qual é mesmo passo a passo, professor, que eu devo realizar para consolidar as demonstrações contábeis? Vamos relembrar. Primeiro passo, pessoal, é somar os itens similares. Esse primeiro passo aqui eu já trago para vocês aqui no nosso slide, que está representado nessa coluna aqui. E o segundo passo, professor? O segundo passo é eliminar alguns itens. Quais são esses itens? Primeiro, a participação societária que uma companhia detém na outra, também chamada de investimento. Os saldos de quaisquer contas entre as sociedades. E terceiro, o lucro não realizado. Além desses dois passos, nós também temos um terceiro. O terceiro passo é identificar e separar a participação dos acionistas não controladores. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo nós já fizemos aqui, somamos todos os itens similares. E agora vamos para o nosso segundo passo. Professor, o que existe aqui para a gente eliminar? Primeiro vamos imaginar o seguinte. A Companhia Nordeste controla a Companhia Piauí. Então aqui, pessoal, nós temos um investimento, uma participação societária registrada. Companhia Nordeste, nós temos aqui R$ 400 referente a investimentos. Se nós formos olhar o patrimônio líquido da Companhia Piauí, nós vamos poder verificar que esses R$ 400 registrados em investimentos na Companhia Nordeste representam 100% do patrimônio líquido da Companhia Piauí. Beleza. Primeiro ponto é fazer essa eliminação. O investimento é um ativo, aumenta débito. Então, nós vamos eliminá-lo por meio de um crédito de igual valor. Aqui de 400. Já o nosso capital social, que é a conta representada aqui na Companhia Piauí, ela tem natureza credora. Aumenta a crédito, então vai diminuir a débito. Então, vamos registrar aqui um débito de R$ 400. Beleza. Tem alguma outra coisa para nós eliminarmos aqui, professor? Tem. Vamos prestar atenção lá no enunciado. A venda das mercadorias foi a prazo, pessoal. Então, nós vamos ter saldos de contas entre as sociedades. A que vendeu a prazo vai ter um direito a receber. A que comprou a prazo vai ter uma obrigação a pagar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Companhia Nordeste tem um valor registrado em clientes, que é justamente esse valor a receber. E a Companhia Piauí tem um valor registrado em fornecedores.
de quanto foi a venda das mercadorias, foi no valor de R$ 120. Então, vamos lá. Cliente é um ativo, aumenta a débito. Então, nós vamos reduzir o valor de clientes por meio de um crédito de R$ 120. Em contrapartida, nós temos fornecedores, que é uma obrigação, é um passivo. Ele vai aumentar a crédito. Como aumenta a crédito, nós vamos realizar um débito de R$ 120. Beleza. Até aqui, nenhuma novidade. Nós já realizamos isso em exercícios anteriores. Mas eu pergunto para vocês, essa venda, pessoal, causou algum impacto na nossa demonstração do resultado do exercício, que está aqui representada aqui embaixo? Sim, pessoal, causou. Nós temos aqui, no momento dessa venda, mesmo ela sendo a prazo, o registro na Companhia Nordeste de uma receita, como também de um custo da mercadoria vendida. Agora, nós vamos realizar essa eliminação. A receita, nós vimos que ocorre você creditando. E a despesa ocorre por meio de um registro de um débito. O custo da mercadoria vendida tem a natureza semelhante à de uma despesa. Então, ele também vai ser registrado por meio de um débito. Como a venda foi de R$ 120, nós vamos realizar uma receita de venda de 120 com um custo de mercadorias também de 120, porque não houve lucro nessa operação. Então, vamos lá. Receita. Nós vamos eliminar uma receita, um valor referente a 120. Então, vamos realizar aqui em receita um débito de 120, as receitas de venda. E da mesma forma, no custo da mercadoria vendida. Vamos realizar um crédito no valor de R$ 120. Beleza? Fazendo o seguinte, você vai obter o saldo das contas. As contas que não tiverem nenhuma alteração, você vai manter. As contas que tiverem, você vai fazer o ajuste para obter, assim, o resultado consolidado. Beleza? No caso aqui da nossa demonstração do resultado do exercício, que é a nossa novidade, você tinha uma soma, uma receita de R$ 1.000. R$ 1.000 menos os 120, você tem agora os 880. Em contrapartida, nós tínhamos um custo da mercadoria vendida de 450, menos os 120, agora nós temos um custo da mercadoria vendida de 330. Vai fazer esse mesmo procedimento para os itens do ativo e vai obter o nosso resultado final. Tranquilo? Vou dar uma limpada aqui na tela e vou mostrar a resposta aqui para vocês. Aqui nós temos os registros que serão realizados. Dê uma pausa aí, dê uma olhada neles. E aqui nós temos o nosso balanço consolidado, sendo realizado, inclusive, os ajustes, beleza? Qualquer dúvida, você volte o vídeo e dê uma olhada lá direitinho na explicação. Nesse sentido, pessoal, eu vou deixar a nossa primeira atividade. Nossa primeira atividade é que você dê uma olhada no nosso exercício de número 4 e tente resolvê-lo em casa. É a mesma situação que nós acabamos de ver, só vai mudar os valores. Então, dê uma olhadinha aí e tente resolver para verificar se realmente o conteúdo foi fixado. Vamos para frente. E agora, pessoal, diferente do exemplo anterior, nós vimos o caso de vendas a preço de custo, nós vamos verificar um exemplo de vendas com lucro. Vendas de estoque com lucro. É interessante, antes de iniciarmos o exemplo, destacar o seguinte. Quando você vende mercadorias com lucro para uma mesma companhia, uma companhia pertencente do nosso grupo, pessoal, nós temos a possibilidade da existência de duas situações, ou até três, depende de como você
analisar. Primeira situação, pessoal, nós temos o seguinte: a companhia A, que pertence ao mesmo grupo da companhia B, vendeu mercadorias com lucro para B. Só que B pegou todas essas mercadorias e vendeu para terceiros, para pessoas que não fazem parte do grupo. Essa é a nossa primeira situação, a que nós vamos estudar na aula de hoje. Nesse caso, pessoal, a empresa que compra vende totalmente os produtos a terceiros. Já no nosso segundo caso aqui, nós temos desse lado aqui da direita, nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos a situação da companhia A e da companhia B fazer parte também do mesmo grupo. Só que a situação aqui é diferente. A companhia A vai vender mercadorias com lucro para a companhia B, só que a companhia B não vai vender todas as mercadorias para terceiros, ou seja, parte dessas mercadorias que foram adquiridas com lucro de A permanecerão nos estoques da companhia B. Professor, por que o senhor diz que pode existir 3 situações e não 2? Essa nossa segunda situação aqui, pessoal, pode ser resumida da seguinte forma. Nós podemos ter um desdobramento aqui em outras 2 situações. Como são elas? A primeira é B ficar com 100% dos estoques, 100% das mercadorias nos seus estoques, e a outra situação é B vender uma parte desses estoques e ficar com a outra parte. Nós vamos ver esses outros 2 exemplos na nossa próxima aula. Na aula de hoje, vamos ver apenas o nosso primeiro exemplo aqui, que a companhia B vende todas as mercadorias para terceiros, tranquilo? Vamos lá. Primeiro caso, a empresa que compra vende totalmente os produtos a terceiros. É interessante destacar, pessoal, que nesse caso não há que se falar em lucro nos estoques decorrente de operações entre as companhias, entre as sociedades, não. Houve lucro que A obteve, que B obteve com A, houve. Mas A repassou essas mercadorias para terceiros. Então, na data da consolidação, não há que se falar em uma companhia obtendo lucro com a outra e ele permanecendo nos estoques, não. Tranquilo? Vamos entender melhor isso aí no decorrer do exemplo. Vamos para o nosso quinto exemplo aqui. A companhia B vendeu mercadorias para a sua controladora A por R$140 mil, cujo custo foi de R$100 mil. No mesmo exercício, a controladora A vendeu todas as mercadorias por R$160 mil. Aqui nós vamos imaginar o seguinte, pessoal. Nós temos aqui a companhia B vendendo mercadorias no valor de R$140 mil, que tiveram um custo de mercadoria vendida de R$100 mil. Ou seja, a companhia B teve um lucro de R$40 mil com a companhia A. Mas A pegou todas essas mercadorias e vendeu para outras pessoas que não fazem parte do grupo. Ou seja, obteve uma venda de R$160 mil, que tiveram como custo de mercadoria vendida R$140 mil. Ou seja, A obteve um lucro de R$20 mil. Isso nós estamos enxergando, pessoal, a situação das demonstrações contábeis de forma individualizada. Vamos agora enxergar essa situação de forma consolidada. Qual foi esse impacto para o grupo, para as 2 sociedades, como se fosse uma única só, segundo o conceito de consolidação das demonstrações contábeis, que nada mais é do que demonstrar os balanços como se as 2 empresas fossem uma única só. Enxergando os 2 balanços em conjunto, pessoal, nós vamos ter a seguinte situação. Nós vamos ter o grupo, que eu fiz o quadro aqui em vermelho, vamos ter o grupo
vendendo para fora do grupo por R$160 mil. E qual foi o custo da mercadoria vendida? Qual foi o custo dessas mercadorias para o grupo? O custo dessas mercadorias para o grupo foi a quantidade, o valor que ele entrou lá no início, ou seja, R$100 mil. Então, essas mercadorias saíram do grupo por R$160 mil e elas entraram no grupo por R$100 mil, ou seja, o grupo obteve um lucro de R$60 mil com terceiros. Tranquilo? É isso, pessoal, que a gente tem que buscar enxergar no momento de realização, como casos como esse. Vamos enxergar agora essas informações por meio dos demonstrativos contábeis. Que nós temos o seguinte. Aqui é o mesmo exemplo sim que nós acabamos de ver, porém aqueles resultados foram transferidos aqui para a nossa demonstração do resultado do exercício. Nós vimos que, fazendo aquela interpretação, pessoal, o grupo vendeu essas mercadorias para fora por R$160 mil, ou seja, a receita de vendas é de R$160 mil. E os custos que essas mercadorias tiveram para o grupo, pessoal, foi o valor que essas mercadorias entraram para dentro do grupo. Essas mercadorias, no primeiro momento, entraram para dentro do grupo no valor de R$100 mil. Olhando assim, pessoal, fica mais claro para a gente enxergar qual vai ser o valor das eliminações. Sabendo que o resultado consolidado é esse, nós vamos ver o seguinte. No nosso primeiro passo aqui, foi somado tudo e nós temos uma receita de vendas de R$300 mil. Mas eu sei que uma receita é registrada a crédito. Nós vamos cancelar o valor dessa receita ou reduzir o valor dessa receita por meio de um débito. Quanto deve ser o débito realizado para que eu tenha um resultado consolidado de R$160 mil? Você vai pegar 300 mil menos 160 mil. Então, eu devo realizar um débito aqui de 140 mil. Beleza? Desculpem a letra E. Da mesma forma, vamos fazer o mesmo raciocínio para o custo da mercadoria vendida. Você sabe que o custo da mercadoria vendida para o grupo, o valor que essas mercadorias custaram para o grupo, foi o montante que ele entrou inicialmente, ou seja, foi R$100 mil. Se tu tem aqui, numa soma, R$240 mil e sabe que o resultado consolidado é 100 mil, vai fazer o seguinte raciocínio. Custo da mercadoria vendida é semelhante a uma despesa. É registrado a débito e tem o seu valor cancelado ou reduzido por meio de um crédito. Quanto que eu vou efetuar esse registro para que 240 mil consiga resultar em 100 mil? Você deve fazer também aqui um crédito de 140 mil. Então, dessa forma, pessoal, eu acredito que fique mais fácil a gente fazer esse raciocínio para resolver esse tipo de exemplo. É tentar imaginar, tentar enxergar o grupo ou as duas sociedades como se fosse uma única só. É esse o propósito da consolidação das demonstrações contábeis. Você fazendo isso, você consegue enxergar mais facilmente essas questões. Tranquilo? Então, esse é o registro que você vai fazer. Vou passar aqui o slide, vou limpar aqui a tela, mostrar o slide aqui com a resposta. Está aí da mesma forma. E deixar uma segunda atividade para casa também. Nós temos aqui o nosso exercício de número 5. É atividade semelhante ao exemplo que nós acabamos de fazer. Só muda os valores, eu acrescentei um balanço patrimonial aí para a gente treinar.
Então, é interessante que você tente fazer aquela mesma reflexão para resolver ele, bem? Se surgir alguma dúvida, deixe um comentário aí que vai ser um prazer contribuir. Vamos ficando por aqui. Na aula de hoje, nós respondemos os exemplos de número 4 e 5 e estamos deixando para casa os exercícios de número 4 e de número 5. Fico por aqui. Forte abraço, pessoal.